entusiasmo para produzir o bem comum. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Algumas coisas que envolvem a liderança têm a ver com a base aí, né? O líder, por definição, tem influência, né? Claro que tem que ter uma definição clara de intenção, responsabilidade pessoal, deve focalizar mudança, porque você nunca vai liderar ninguém para ficar parado, né? A liderança, por definição, para conduzir alguém de uma posição para outra. Todos os líderes da Bíblia, Moisés, né, foram líderes de transição, né? Neemias, líderes que conduziram a nação de um ponto para outro. O líder focaliza a realidade dentro de um propósito comum. Tem muita gente que nunca consegue realizar nada porque ele também não sabe para onde é que ele está indo, né? Aí, se não tiver um propósito comum, uma definição, muitas igrejas se tornam perdidas porque elas não têm alvo definido. Elas não querem chegar num ponto de referência. Liderança envolve seguidores, pessoas que vão ir atrás, né? Então, se você considerar influência, intenção, responsabilidade pessoal, mudança, propósito comum, seguidores, esses elementos estão aí dentro desse conceito fundamental de líder, que é a realidade necessária. É tão importante valorizar a intenção do coração, a consagração a Deus, a vida piedosa, quanto valorizar a teologia, o pensamento, a reflexão, o conhecimento sério da Escritura, como é também importante avaliar a questão prática de como agir e como conduzir. O problema é que muitas vezes as nossas comunidades cristãs se tornam defeituosas. Eu conheço igreja onde as pessoas só estudam a Bíblia, são os cabeçudos de Jesus, os formigões de Cristo. Eles querem cada vez mais um estudo profundo, e a igreja indo profundo, estudo profundo, a igreja profundo, né? Aí a coisa não funciona. Isso não é cristianismo do Novo Testamento, isso aí é uma espécie de academia platônica, né, com referência cristã. Tem igrejas que são práticas, só fazem, agem, não sei o quê, e o pessoal vai, tudo organizado, tal, não sei o tal, aquele ativismo, e você vê que é o crente algodão doce, né? Só você aperta, não sei nada, é o Coca-Cola de Jesus, só o gás, né? Não tem consistência nenhuma, é uma fragilidade total, né? Tem prática e não tem absolutamente mais nada, né? E tem gente que só está preocupada com o crente Roberto Carlos, são tantas emoções, né? Então ele só quer saber da vida devocional, de buscar Deus, e oração e fé, e não tem nenhuma referência objetiva do que está acontecendo. Nunca me esqueço, eu tive uma época, um tempo, no projeto final da NVI, no estado do Texas, com o pessoal do Instituto de Linguística da região, e lá tinha um irmão que tinha vindo da Coreia, estava estudando na América do Norte, e eu comecei a perguntar para ele, você viu como... Está vendo? O negócio é sério mesmo, olha só que coisa impressionante. Você viu o que aconteceu aqui? Você soube da última notícia? Aí eu achei interessante, porque ele me respondeu o seguinte: não, olha, eu nem quero ouvir notícia, eu nem quero saber do que está acontecendo de ruim no mundo, para não atrapalhar minha comunhão com Deus. Eu estou tão feliz, orando, jejuando, tal, não tem, nem quero ouvir jornal, nem rádio, nem televisão, não sei de nada, para realmente, né, ter comunhão. Então era a espiritualidade do avestruz, né? Você enterra a cabeça ali e não fica sabendo absolutamente mais nada. O microfone aqui está faltando espiritualidade nele, está precisando de oração. Vamos ungir ele com óleo para ver se melhora a situação. Agora sim. Inclusive essa tendência mística, e hoje está tão séria, que eu brinquei esses dias, falei para o pessoal que eu vou fundar a igreja evangélica do Monte Saião, né? Que essa igreja vai ser bem abençoada, a gente vai ter um pastel super, né, super pentecostal, super poderoso. Esse pastel tem pouca carne, porque a carne, né, luta contra o espírito, né? O pastel tem a fumaça, o quente do altar, que você abre assim, sai aquele fogo,
né? Ele tem a pimenta do fogo e é ungido com óleo. Comeu, o cara cai na hora, recebe a bênção, é um poder muito grande. Então, a gente vê que a coisa é complicada, né? Pessoas estão perdendo. Então, é necessário ter um cristianismo equilibrado que focalize toda essa situação, toda essa realidade. Então, veja o que está acontecendo. Na realidade de hoje, nós estamos passando por uma transição, né? Em todos os aspectos, inclusive aspecto que envolve a questão de liderança. Temos um velho paradigma ligado ao mundo moderno, com um novo paradigma caminhando para o mundo pós-moderno. Estamos nesse processo de transição. E o que isso significa especificamente em termos de liderança? Atenção, o conhecimento do passado não é adequado para lidar com o futuro. Nós temos alguns dinossauros de Jesus, tiranossauros de Cristo, que leram os últimos anos há 10, 15, 20 anos atrás. Eles acham que uma vez que eles aprenderam isso, eles não precisam aprender mais nada. São os fósseis da fé. Esse negócio não vai funcionar, né? O conhecimento do passado não é adequado para lidar com o futuro. Eu conheço gente que só lê coisa escrita antes do século XVIII. É possível que ele fique bom para fundar uma igreja do século XVIII, mas não vai conseguir ter relevância no contexto atual. As ideias tradicionais e formais de liderança são deixadas de lado, não funcionam. Há novos valores que são considerados em novos tempos, um enfoque universal, um enfoque de todos é exigido. Liderança antiga era de um jeito. Hoje em dia, o próprio paradigma do mundo pós-moderno exige a interação de todo mundo envolvido e um enfoque cada vez mais universal e global. Até a Igreja Católica sempre disse que a verdade teológica da Igreja era definida pelo Papa. Por isso que se diz que o Papa é infalível. O que a Igreja Católica quer dizer com isso? Ela não quer dizer que o Papa, como pessoa, é infalível. Quer dizer que ele, teologicamente, quando ele senta na cadeira para praticar ali o magistério, né, ele é, segundo a teologia católica, infalível, ele ex cátedra, nunca fala nada errado. Tudo que o Papa define como verdade é verdade, ninguém discute. De 1963 para cá, a igreja mudou esse negócio. Ela diz, não, agora é o Papa junto com o colégio de cardeais, porque ele sozinho não dá conta do recado, mas não. Até no catolicismo o pessoal está ficando esperto, né, e percebendo que essa realidade não é mais a realidade de 1215. Então, o que a gente deve perceber? Olha lá, a modernidade... Qual era o seu perfil quando a gente observa em termos de liderança? Uma estrutura burocrática ideal que permite o controle do comportamento. As estruturas modernas são marcadas por uma burocracia e uma espécie de domínio do comportamento de quem está debaixo dela. A performance no mundo moderno é baseada em um trabalho simplificado e eficiente. Divisão de tarefas em especialidades isoladas. O sujeito, né, a empresa oficial dividia certinho, o sujeito ia lá, fazia o trabalho dele e pronto, né, ele é especialista naquilo, ele vai desenvolver isso o tempo todo. Num pensamento moderno, muita organização e planejamento. Falha na compreensão da funcionalidade do sistema e das pessoas. As empresas e as organizações funcionavam como uma espécie de máquina, né? Você colocava o sujeito lá e ele operacionalmente tinha que funcionar e ponto final. Essa questão, né, de como a coisa ia ficar pessoalmente, por exemplo, as empresas contemporâneas, elas querem fazer com que o sujeito se sinta parte da empresa. Antigamente não, o cara ele é um funcionário, ele ganha o salário dele, ele está dentro da organização, ele faz isso e acabou. E a modernidade exigiu uma administração, planejamento e padronização para a integração. Esse é o processo. O mundo pós-moderno, a coisa mudou. O conceito é mais amplo de racionalidade, baseado em valores, emoções e preferências de indivíduos. Então você percebe que o lado pessoal, não racional, humano, começa a ser valorizado e integrado nessa maneira de ser.
decisões com base em elementos racionais e não racionais. Quer dizer, não é assim mais que a coisa é decidida a partir de um paradigma X, não. Agora, outros elementos são considerados. Mais flexibilidade, mais integração e baseada em equipe. Tanto é que hoje em dia se fala muito que é importante valorizar o que é chamado de inteligência emocional. O que se entendia muitos anos atrás é que um sujeito fosse bom de matemática, resolvesse todas as equações e inequações, o cálculo estequiométrico, conseguisse resolver todos os problemas de oxirredução, entendesse de seno, cosseno, tangente e tudo mais, esse cara tem futuro. Vamos lá, ele vai entrar, vai ser professor do ITA. Aí descobriu-se que muita gente que era muito inteligente era também muito esquisito, É igual o Evangelho, Deus nos chamou para sermos diferentes, mas alguns preferem ser esquisitos, não sei porquê, Então, o que acontece? Essa ideia, se percebeu que uma pessoa, às vezes, muito racional, não necessariamente tinha condições de se relacionar com os outros, de trabalhar num ambiente adequado, saber se envolver com as pessoas. Então, aí se redefiniu as coisas para além da mera racionalidade. Olha só, o velho paradigma ligado à modernidade tem a ver com a era industrial. O novo paradigma era da informação. O velho paradigma pensava em estabilidade. Não, pastor, é o seguinte, eu me lembro, eu vou fazer o concurso, vou entrar no Banco do Brasil, forever and ever, amém. Aí eu vou até lá, eu vou entrar na Caixa Econômica, eu vou entrar, e aí eu botar o burro na sombra e viveram felizes para sempre. A ideia era sempre essa, eu preciso de um centro. Hoje em dia, não, porque eu estou fazendo um curso, porque eu vou fazer não sei mais o quê, porque a empresa mandou fazer um treinamento, A pessoa, hoje a ideia de mudança é o paradigma. Eu não posso ficar parado, senão eu fico para trás, Então, é diferente. O velho paradigma é controle. Liderança boa é que põe todo mundo na linha e faz todo mundo agir direitinho. Não. Hoje o conceito é de capacitação. Não adianta você dominar o cara. Você precisa fazer com que ele tenha condições de se desenvolver e caminhar. Isso é realidade até dentro de igrejas evangélicas. Competição. Esse é o velho paradigma. O novo paradigma é de colaboração. Não é mais de simplesmente um passar na frente do outro. Hoje tem, apesar de que isso ainda é muito mais discurso do que realidade. Velho paradigma, coisas. O novo, pessoas e relacionamentos. O patrimônio da organização é o indivíduo. Se você perde o indivíduo, você perdeu tudo. Então, tem que investir na pessoa. Velho paradigma, uniformidade. Novo paradigma, diversidade. Então, preste atenção. Essa é uma mudança de cultura, de cabeça, de jeito de ser. E nós precisamos entender essa realidade para perceber em que mundo é que nós estamos vivendo. Porque senão nós não conseguimos comunicar com a realidade que está à nossa volta. Último detalhe interessante, olha só. Temas que estão em transição. Conquista, controle e progresso para conservação. Mecanicista, reducionista, holístico e sistêmico. Analítico, mundo pós-analítico. Secular, científico, olha, espiritual, científico. Objetivo, intersubjetivo. Não é importante descobrir a verdade que está lá e provar por A mais B. Importante é ter a interação com a pessoa sobre o tema. Crítico, pós-crítico. Organização, aliança, network. Individualismo, agora é comunidade, tradição, tribo. Consumismo, será que vai ter um pós-consumismo? Isso aqui está difícil de resolver, Enfoque nacional, agora é global, migratório, Você vai lá nos cafundó do Judas, no fim do mundo, Você vai lá, o pessoal está falando inglês, Está lá uma lanchonete lá, com os nomes assim, Real Place, cada um falando com o nome mais estranho possível, E é uma realidade por toda parte. Então, essa é uma realidade que precisa ser considerada. Liderança no mundo pós-moderno envolve uma compreensão de mudança de sociedade. Se alguém quiser ser líder, como era há 30 anos atrás, dentro da realidade de hoje, essas pessoas não vão conseguir interação com um novo tipo de
realidade que temos à nossa volta. Então vamos para